Boa noite, que a graça e a paz do Senhor esteja e permaneça com todos vocês. Uma noite super gostosa, especial, né? Nós estamos aqui na sala com o pastor, né? Na sala de visita do pastor, aqui no nosso campus da ICPI em Estiva Gerber. Eu estou muito feliz, né, nessa noite, com convidados especiais aqui para a gente ter um bate-papo bem tranquilo, com assunto sério, lógico. Eu quero agradecer nessa noite a presença do nosso líder do Ministério de Jovens, Obrigado, Galpão 620, Antônio Júnior. Boa noite, a paz, Antônio. Boa noite, a paz, Senhor. Tranquilo? Muito tranquilo. Como é que é estar na sala com o pastor? Nossa, é muito bom. Recomenda? Olha, posso falar na live? Pode. É a primeira vez, assim, ó, à vontade. O pastor falou, é muita vontade. Pode vir na sala do pastor que é muita vontade. Sem tensão nenhuma Sem hoje. tensão. Não, eu sempre venho, né? Ó, já quero dizer para quem não vem, pode vir, viu? Ele Sem sempre problema. convida e tem vários formatos essa reunião. Mas a de hoje eu não vim sozinho. Eu trouxe um que nunca veio, tá bom? Está estreando a sala hoje. Ele tá com medo ali, ó, tá com o sax na mão. O senhor pode apresentar ele. Vou apresentar. Ele está estreando hoje a sala aqui. Júnior Varola, boa noite, a paz, tudo bem contigo? Como é que é estar aqui na sala com o pastor? Tudo bem? Prazer tê-lo aqui, viu? É músico profissional, está com o seu sax soprano. Acertei. Sax soprano. E ele vai soprar esse sax daqui a pouquinho. Uma linda canção. Vai estar acompanhando aí o Antônio Júnior. Deus abençoe. É uma honra tê-lo aqui, viu? Professor de música também, né? Professor, quem quiser fazer uma aula aí, Quem quiser fazer uma aula aí, tem o bannerzinho lá no Facebook, é só entrar em contato. Isso, aproveite. Se você quer ser um bom músico, acompanhe aí Júnior Varola. Já vem de sangue, né? O pai é músico, tem alguns tios músicos e ele também está na música. Está aí com a gente também o Samuel Mota, nosso diretor de áudio, músico, trabalha conosco aqui na mídia. Boa noite, Samuel. Pai do Senhor, tudo bem contigo? Boa noite, pastor. Paz do Senhor. Tudo bem, graças a Deus. Você não está estreando a sala, você não? Eu não, eu gosto de vir Sossegado. aqui. Já tomou o cafezinho com o pastor, então? O café aí, ó, é propício para isso. Quando fala de café, pode chamar sem medo, pastor. E hoje está gostoso, né, para tomar café fresquinho. Já vocês vão... que a live eles não sentem cheiro. Não vai sentir, mas o pastor tem um cafezinho campeão. É aquele que a pessoa tem vontade de voltar para tomar. Verdade, pastor. Também está com a gente aqui o presbítero Antônio, também faz parte da liderança do Ministério de Jovens, Galpão 620. A paz do Senhor, Antônio, bom tê-lo aqui comigo, viu? Estou muito feliz. Paz do Senhor, boa noite a todos. Queria mandar um grande beijo para todos vocês que nos assistem nessa live maravilhosa e dizer que é uma honra, é um prazer muito grande estar com pessoas competentes, super Amém. Abençoadas aqui. E é maravilhoso estar de volta, estar nativa. Isso. Vamos dizer assim. Tranquilo? E poder dizer assim que nesse período de quarentena é maravilhoso essa oportunidade. Você não deixe de deixar o seu like aí também, né? Isso, na manda nossa aí página o aí, A live vai manda ferver. A live vai ferver. A live tem que Amém. bombar mesmo, Vai assim, bombar. e propagar o nome de Jesus. E, pastor, estou muito feliz. Obrigado pelo convite do Antônio Júnior, do pastor. Amém. E esses músicos, sem comentário. Deus continue abençoando. Carol, Neto, que é sempre um prazer estar aqui nessa sala que é bênção também. Tem assunto de chorar, de rir. E esse momento de descontração, falando de coisas sérias, de coisas importantes, mas maravilhoso estar aqui. Ótimo. Amém. Aqui é um Deus lugar abençoe a gostoso, todos. abençoado. Tem momentos que eu aprendo, tem momentos que eu ensino, né? Momentos maravilhosos. Quero agradecer a nossa equipe técnica também, a mídia, que está aqui trabalhando com a gente, Neto Garzar e Carol Garzar, que estão trabalhando aí nessa live para que você receba aí, né, no seu trabalho, na sua casa, no seu veículo, através do seu celular, essa live gostosa, desse bate-papo aqui na sala de visitas com o pastor Magdiel. O assunto é importante, apesar de ser bem tranquilo, bem descontraído. Qual que é o assunto que nós vamos falar um pouquinho aqui hoje? No assunto de hoje teremos... Faz aquela música de... Põe de um suspense, efeito né? aí. A gente tá fazendo o comercial dos músicos. Sabe já. por quê? O Jô Soares tinha a banda dele lá, Danilo Gentili tem a dele, eu tenho a minha também. Então Claro. vamos lá. Antes do assunto, Tem que ter uma música.
música. Vamos lá, minha banda aqui, a banda da sala do pastor. Vai. Daí eu vou fazer assim. Que chique, tá vendo? Quem tem Samuel Mota e Júnior Varola tem tudo, ó. É isso aí. Obrigado, viu, banda? Então, agora Uma vamos banda dessa. pro assunto, então, que agora já pode revelar. E depois disso? E depois disso, E depois disso. E depois disso? É uma olha, pergunta. Ou reticências, Carol. E depois disso? o que vem depois E o disso? que vem depois? Tudo tem um depois, né, Antônio? Sempre vai ter. Tudo vem depois. Você que está em casa, que está nos vendo aí, ó. Faça essa pergunta para você ou essa introspectiva. Quanta coisa que já aconteceu na sua vida depois disso? E hoje nós estamos aqui depois disso. Se tem o depois, teve o antes. Então, Com certeza. não é? A gente podia inverter também a ideia e pensar no hoje. O que a gente está fazendo hoje? O que a gente já viveu até aqui? E o que vai ser feito depois. Pensando assim, o que eu estou fazendo hoje, porque vai ter um depois de hoje, né? Depois de Tem hoje. Tem é o amanhã. Se todas as coisas que têm ocorrido e que ocorrem no dia a dia, sempre vem o depois. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós temos inúmeras informações sobre isso e o depois disso. Nós olhamos para a vida de Maria, quando ela recebeu a notícia do anjo, como é que ela chegou para José e falou assim: José, eu estou grávida, veio um anjo aqui na minha casa hoje e eu estou grávida. Informou E que eu vou depois gerar disso, pelo como é que Espírito. virou a vida dela, a cabeça de José? O que aconteceu? Se fosse você receber essa notícia em casa? Meu Deus. Então, por Ela isso que chegou, José até tentou José- deixá-la, né? Para não defamá-la. José falou, eu estava aqui, não vi ninguém chegar. Então, e depois disso, como é que mudou a vida de Maria? Por quem que ela ia falar? E Quando depois acontece que o essa anjo coisa? também falou com ele, o que aconteceu depois, né? O depois disso. Então, Quando o anjo disse para ele de que maneira seria, como aconteceria, as coisas mudaram depois disso, né? e o engraçado é que isso começou a nossa trajetória para nós estarmos até aqui hoje. Se Lógico. nós viermos caminhando nesse pé aí, nós vamos chegar e você vai entender o porquê tem o depois disso. Você vai entender o porquê, por causa disso. Sempre vai ter um depois, sempre, Ela sempre, foi né? lá Mesmo- procurar a prima dela e falou assim, olha, eu tô grávida, mas o Espírito já tem trabalhado. Eu também tenho um aqui, o João Batista, ela falando, depois disso, a vida dela mudou completamente. Se fosse você, às vezes acontece algo na vida da gente e você fala, mas o que o outro vai falar, o que vai pensar? E na cabeça dela? Tinha cerca de 10 mil pessoas lá e foi escolhido ela, e depois disso, eu vou falar com a minha prima. E a Então, cabeça do marido. Você tem coragem de dar essa notícia para o seu marido? Que o anjo visitou e falou isso, fez aquilo? sempre vai ter um depois na nossa vida, né? Por isso que a gente tem que saber como conduzir o hoje para que não venha ter sequelas no depois disso, né? Em todas as áreas da vida, né? Nós estamos nesse bate-papo aqui, nós estamos numa live da ICPI, mas em todas as áreas da nossa vida sempre vai haver um depois, né? De que maneira eu vou viver esse depois? E o engraçado de tudo isso é que o anjo, Deus permitiu a mensagem, levou isso para ela, ela entendeu, mas Deus não deixou ela sozinha. Depois disso, Deus falou com o próprio marido e falou, não Isso. fique preocupado, que o que tem aí foi eu que estou conduzindo. Olha que benção. Então, depois disso tem sempre o alento do Senhor, Ele não nos abandona, não nos deixa sozinhos. Olha a caminhada dela, a trajetória maravilhosa depois disso. Isso. E depois de uma virgem gerar uma criança sem a concepção natural, né, da necessidade do homem, uma virgem gerar uma criança pelo Espírito Santo, e depois disso? Precisa narrar a nossa história, né? Então, Eu acho e depois disso? A resposta a gente tem. Dessa que é- criança que foi gerada pelo Espírito, não de uma concepção natural, porque é o Espírito Santo, alguém sem pecado, que pôde gerar no ser humano que havia pecado, aquele que poderia pagar o preço pelo pecado. Depois disso, E continuou cuidando, que não achou lugar para o nascimento, na própria oportunidade. Deus cuidou de tudo.
Depois disso, uma coisa assim que, na atualidade, seria uma coisa... Nascendo uma manjedoura, nos dias atuais, hoje, seria um absurdo. Deus providenciou tudo. Deus agilizou tudo. Não achou lugar para ele, mas Deus providenciou. Depois disso, aí entrou a parte da humildade. Meu Deus, que lição. Depois de ser criado pelo carpinteiro, receber um ofício de carpinteiro, né? Porque foi isso. As pessoas o tinham como um bom profissional em carpintaria, marcenaria. Olha, estou precisando fazer uma mesa. José lá faz, tem um menino lá que trabalha com ele, é filho dele, é bom também. Esse era, né, o título, carpinteiro, marceneiro. Né? Foi crescendo nesse ambiente, recebendo esse título, aprendendo esse ofício, né? Maravilha. Então as pessoas olhavam para ele como um bom profissional que poderia fazer uma mesa como essa, um móvel como esse. Olha, estou precisando de um móvel. É de madeira? É. Tem José, tem Jesus, eles fazem. Né? Foi crescendo nesse ambiente. E depois disso? Ele manteve o nome do Pai elevado, sempre assim como exemplo, sempre assim surpreendendo com as maravilhas que fazia, com algo assim extraordinário. O nome do Pai sempre elevado, sempre ele fazendo a meta. Ele veio cumprir o objetivo do Pai, fazendo aquilo que era determinado para ele. Sempre se superando, sempre fazendo algo incrível, que as pessoas falavam assim, mas quem é esse? Mas quem que está nele? O que acontece? Ele veio da onde? E muitos achavam que ele ia entrar pelos palácios, pelo lugar, mas ele veio para o lugar da simplicidade, dos pescadores. Ele foi nos lugares que ninguém jamais imaginaria. Eu vou procurar um lugar mais alto, um lugar mais... eu vou por Campinas primeiro. Não, mas ele começou em Estiva Gerbe, que não tinha nem semáforo, ele veio por aqui. Pastor, e aí falando, né, agora, de jeito bem descontraído, tá o pai, tá o filho, né? Se Jesus falava muito do pai dele e do reino do pai, e onde mais poderiam achá-lo, né? Será que era nos lugares altos, né? Mas a história do meu pai é muito parecida com a minha no sentido acadêmico, que começou num lugar onde ele começou a história de vida dele, que é lá em Engenheiro Coelho. Então, onde ele conheceu a minha mãe. Então, olha que engraçado. Foi Engenheiro Coelho que tudo começou? Ele... E depois disso veio o Antônio Júnior. Depois disso... Vitória e Sofia. Vitória e Sofia. Então, assim, quantos anos já agora de casados? 25. Olha, depois disso, daquele encontro lá em Engenheiro Coelho, 25 anos de união já. Diz que o irmão Antônio era bem chavecador, assim. Era tinha bonito, chique. Cartas, ele tinha uns bons discursos, ele gostava de... Você sabe que eu ouvi falar mesmo que ele era bom de carta, viu? Escrevia ali umas cartas, umas histórias. Chavecador. É o apóstolo Paulo para escrever carta. Disse que era bom de escrever cartas, acho que viu? tá mais para Salomão cantar, né? Diz que era um poeta. Corta essa parte. Mas é muito engraçado mesmo, porque... Você acha, depois pensando, né? E depois de tudo isso, eu vivi muitas histórias também nesse tempo de faculdade, mas achei muito interessante, até a gente pode fazer esse link mesmo. Certo. Na época, a minha mãe tocava numa banda de guitarra, tocava guitarra numa banda de mulheres lá, né? Mesmo? Tinha o seu black da época. Então esse dom musical já vem Acho lá da mamãe, do papai. Desculpa aí, mãe. Ela vai xingar, mas tá. Ela tinha guitarrista, então? Tinha um cabelo, assim, bem, sabe? E a banda era só mulheres, parece, da igreja. E aí eu acho que ele era meio metido a cantor, que ele quer cantar até hoje. E aí começou a investir, falou, eu vou cantar, ela toca, e começou a cantar, mas cantar a minha mãe. Mesmo, aí nas cartas... Eu só programo cantor, eu não canto nada. Mas, na verdade, sempre eu fui envolvido mais de procurar ler a palavra, assim, tudo, mas admiro e muito o cântico, assim, e a Vilma tem esse talento mesmo, assim, de cantar, de tocar também. De tocar também, assim. Agora, assim, a gente fica, às vezes, que eu sou mais da época mais simples. Hoje você vai tocar na igreja, tem baixo, tem guitarra, tem isso, tem que... Antigamente, a pessoa com uma bateria, um contrabaixo e uma guitarra fazia um estrondo e era maravilhoso, era novidade. Agora, hoje, já não, se às vezes a pessoa vai tocar bateria sem o baixo, fala, eu não vou conseguir. Não. E era uma coisa umas músicas mais simples, uns louvores que hoje dificilmente canta. E quando a gente canta até lá em casa, o Antônio Júnior dá risada com a Vitória, que eles nem sabem. Acaba até gostando depois, mas é uma coisa simples e a gente mantém isso.
E nessa época gostosa, que a gente cantava muito em batismo, que fazia nos rios, hoje faz em piscina. Cantava na beira do rio, assim. Tudo a capela mesmo, tudo, né? Praticamente. E era maravilhoso. E eu conheci a Vilma também através da música. Uma vez nós fomos num encontro de jovens lá em Belo Horizonte, um dos encontros mais marcantes da minha vida. Tinha 4 ônibus que foi de Limeira e nós nos encontramos com o pessoal em Belo Horizonte. Encontro de jovens que a gente fazia, encontro de jovens em igrejas, igreja. Isso era Foi uma das coisas importante, incríveis, né? na minha vida, assim, de mais pessoas assim que comunhão. tocaram lá. O Espírito Santo se manifestou muito e eu comecei a apaixonar por Minas. E a primeira vez que eu fui em Belo Horizonte foi no ano de 92. Em 1992, a primeira férias que eu peguei na minha vida, eu fui conhecer a minha sogra, a minha família dela. E a minha mãe ficou assim, não impediu, mas falou, meu Deus, meu filho nunca viajou longe. Tá tão longe. E foi a viagem que a gente se concretizou o relacionamento. E depois disso, tem essas coisas que dá para ir. Construindo uma família linda, né? Mas teve um dia que ele chegou em Mojimirim e não tinha ônibus. Gostava tanto, né? Que estava querendo o casamento. Depois dessa fase, depois disso, queria o casamento. Chegou em Mojimirim e não tinha ônibus. Foi de Mojimirim para Conchal. Ele morava em Conchal. Foi de Mojimirim para Conchal a pé. Aquela estrada interna. É mesmo, Antônio? Tudo isso por amor? Isso não era para gravar, viu, Neto? Por favor. Hein? Mas com certeza depois disso veio o casamento. É que, na verdade, depois dessa assim, prova de amor. Isso, quando eu ia para Belo Horizonte, ficou vários anos fazendo a Fernão Dias. E o ônibus atrasava, às vezes demorava um século para você chegar até Belo Horizonte. E um dia a minha namorada falou assim, olha, vai mais tarde. Aí eu vim no ônibus de 1 hora de Belo Horizonte para cá. Quando chegou em Mojimirim, era aquela época que não tinha táxi mais, não tinha nada na rodoviária. A minha mãe falou assim, meu filho, o mais próximo era vir para Estiva, mas até então tinha que vir na casa do meu tio, no outro dia eu tinha que trabalhar de manhã, mas eu estava tranquilo, estava curtindo o amor, vivendo nas nuvens. Saúde. Porque depois disso... Eu andei 7,5 km em 1 hora. Eu andei 37 km em 7 horas. Pergunta assim, se depois disso ele faz isso. Aí então, faz isso fui para minha casa e depois no outro dia fui trabalhar ainda, maior alegria ainda. Que benção, e né? depois disso tem a recompensa, né? Eu fui recompensado, tenho uma esposa maravilhosa que é uma benção mesmo. Eu sempre converso com ela, que falo que tudo que eu tenho é junto com ela, porque eu saí da casa dos meus pais depois para casar, não levei nada. Tudo que nós temos construído é juntos. Então, assim, é maravilhoso. E os filhos também, nós damos risada, brincamos, somos polêmicos em alguns assuntos, mas depois disso é maravilhoso comentar com eles, se alegrar, que são bênçãos. Depois do conhecimento, namoro, depois do namoro, o casamento, a construção de uma família, 25 anos já. Isso, maravilha. E tem novidades, tem coisas boas, ruins, choramos juntos, rimos, e sempre Deus assim nos guardando e sempre confirmando. Então, assim, o meu casamento foi algo assim confirmado por Deus. Orei muito, eu tinha... Ontem mesmo ela estava comentando comigo, Antônio, a gente não fizemos isso, aquilo outro. Quando nós estávamos namorando, eu falei assim, naquela época nós éramos cristãos, né? Brinquei com ela, né? Então. Ela deu risada por causa que a gente levamos sempre a sério mesmo, casamos dentro dos princípios, as coisas que a gente acreditava, e nós não arrependemos de nada do que nós tomamos decisão. E ela é um exemplo, até falo para os meus querubins lá em casa, que estão vendo também, que eu falo assim, a sua mãe é um exemplo, e ela pode chamar a atenção de vocês. Tem falha em alguns aspectos, mas ela é bênção e tem testemunho para corrigir vocês no que precisar. Amém. E ainda que se ela não fosse, vocês deveriam uma obrigação a ela. Respeito, porque né? Depois disso, nós temos uma mulher assim dinâmica, uma mulher que sem comentários muito, senão ela vai chorar lá em casa. Amém. Então, depois disso, de toda essa história de amor, né? Vamos cantar uma canção? Vamos cantar uma canção. Depois a gente volta aí, vai continuar falando um pouquinho sobre Jesus. A único. Você em casa, aí pode cantar junto também, viu? Que é fácil, você sabe. Com Antônio Júnior e Júnior, Varola e Samuel, até eu vou cantar aqui, viu? Solta a voz. Dá uma palhinha também. A único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal,
invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Maravilha, né? Foi legal aqui com o pastor Magdiel, na sala de visitas aqui no campus da ICBI de Estiva Gerba, né? Antônio Júnior, Rola e também Moel, né? Puderam fazer esse solo legal. Vou preparar um cafezinho, vai tocando aí. E depois disso? E depois disso, Nós observamos que depois disso, dessa caminhada, trajetória de relacionamento, falando de família, chegou até o tempo do nascimento do Antônio Júnior e hoje eu louvo a Deus pela vida dele, por tudo que Deus preparou, e nós assim o tratávamos ele como ouro, né, como o nosso ourinho, desde pequeno, e todos os dias orava na barriga da mãe dele para que desse fruto e pudesse chegar nos dias de hoje e falar assim, é do Senhor. E nós temos o privilégio de fazer isso. amém. E olhando para a Bíblia, quando se compara também, não dá para você falar o depois disso. Tem vários depois disso. Quando nós olhamos para a vida de Saulo, e que era um perseguidor dos cristãos, o nome dele era Saulo ainda, e ele matava, entrava nas casas dos cristãos, arrebentava. E um dia ele encontrou com um certo Jesus, que disse assim, Saulo, Saulo, por que me persegues? Daquilo ali teve o depois disso. Mais tarde você vê que aconteceu na vida de Saulo. Você não vai ser mais Saulo, mas agora, a partir de agora, você vai ser o Paulo. E quando nós traduzirmos isso, Jesus estava dizendo assim, você era um obstáculo, você me perseguia, me martirizava, agora você vai ser o pronto. O apto, o que vai estar disposto a fazer alguma coisa. Então, e depois disso? E depois ele passou a ser perseguido, né?
E tudo que ele era alvo de perseguir os cristãos, que ele fazia de errado, depois ele que foi o maior propagador da palavra. E uma das coisas mais incríveis que nós encontramos na palavra de Deus através de Paulo, quando ele diz assim, ó, sedes meus imitadores, como eu sou de Cristo. Talvez olhando para a atualidade, olhando para você, parece meio atrevido, né? Você falar, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Falar com tanta essa veracidade. Então, assim, nós vemos que depois disso, na vida de Paulo, as coisas mudou. As coisas mudaram completamente na vida dele. Mas por causa do que? Uma atitude que houve depois disso. Então, assim, às vezes a dificuldade, o problema, o que nós éramos antes, quando nós temos esse encontro, nós temos esse toque, quando nós temos essa mudança, tem o depois disso. Não é coisa ruim que fica parado para sempre, não é uma notícia má que deixa você parado para sempre. É algo que vem mudar, que vem realizar, fazer algo na sua vida. Na vida de Paulo, houve depois disso de imediato. E nós hoje podemos testificar dele, falar dele com essa veracidade. Houve o depois disso na vida dele. E você que está nos vendo também, vai haver para você o depois disso também. Vai ser cumprido isso na tua vida, o depois disso. Isso vai passar, isso não vai acontecer mais. Porque vai haver o depois disso. Nós queremos que você entenda que às vezes alguém olha para nós e não dá crédito, não dá nada para nós. Fala, isso não vai vingar, isso não vai dar certo. Isso fica etiquetando você de coisas ruins, do seu passado, dos seus familiares, colocando etiquetas, emblemas em vocês que não vai dar certo. Mas eu quero deixar bem claro para você na tua vida, que para você também, hoje, que você está participando dessa live, até mesmo na tua casa, tem oração, vai haver o depois disso. Amém. Vai haver o depois disso. Não é algo de vingança ou de... porque aconteceu, vai acontecer com você. Não, vai haver o depois disso de forma de bênção, em forma abençoada. É isso? Amém. É isso. Porque depois, sempre tem um depois. Ó, quando eu faço propaganda da salinha do pastor, é isso aqui, ó. O José está provando aí, José. Está aprovado? Sempre tem um cafezinho, ó. Tem a conversa, mas e depois disso? Tem um café. Aí, nesse bate-papo, nós vemos assim que a ICPI tem uma história que começou com o pastor tomando paulada nas costas, outro não podia entrar no ônibus porque xingou a Aparecida, precisou descer no ponto para lá, era na igrejinha velha e hoje tem CPI. E depois disso, olha o que aconteceu, que nós estamos desfrutando hoje. Que coisa linda, pastor que tomou pedrada, precisou dormir dentro da igreja. Depois disso, aí nós temos um pastor, Magdiel, hoje dentro de uma sala que tem cafezinho expresso. Depois disso, olha para você ver, vai vir a bonança, vai vir o sucesso, tudo tem o depois disso. Uma igreja que era alugada, que era doada. Deus abençoe, é o cafezinho abençoado. É o contato Toma físico. mole também. Pode ter contato físico? Tá podendo? Depois disso? Depois disso pode. Tem. E nós olhamos assim que a igreja não tinha nem prédio próprio, e depois disso nós podemos conquistar, nós podemos ir mais aqui, longe. né? Nós estamos aqui nessa sala de bate-papo com os recursos assim maravilhosos, assim, podendo falar para você em alto e bom som, uma visualização fantástica. Por quê? Houve o depois disso e vai haver na tua vida também. Eu declaro para você que vai haver o depois disso. Vamos cantar, eu quero ouvir mais uma música. E você? Pode pedir da sua casa também, manda seu like aí que manda uma música para você. Tomando café. Eu queria dedicar essa música pro Danilo. Alô, Danilo, você que tá ouvindo aí nossa live. Danilo gosta dessa música. E aí, ó, chegou aqui os pedidos, viu, Danilo? Ó, a gente vai cantar Getsemane para dedicar esse louvor a todos que gostam da música, louvor a Deus, mas principalmente para você, Danilo. É um pedido aí, ó, da produção. Danilo vai vir na próxima sentar aqui no sofá, tomar um cafezinho com o pastor e cantar uma música. No Getsemane foi que meu Jesus orou.
se entregando ao Pai mais uma vez. Logo vieram pessoas para o levar para a maior das provações. Ele tanto amou, tudo suportou. Ele carregou a nossa cruz. Ver os cravos nas mãos, seu corpo a sofrer naqueles momentos de dor. Ver o mestre a chorar, e foi por você que ele mostrou tanto amor. Os soldados cuspiam do seu rosto duro. Posso ouvir o clamor da multidão, e Jesus a olhar aquele céu azul pede ao Pai que lhes dê o seu perdão. Oh, ele tanto amou, tudo suportou. Ele carregou a nossa cruz. Oh, ver os cravos nas mãos, seu corpo a sofrer naqueles momentos de dor. Ver o mestre a chorar, e foi por você que ele mostrou tanto amor. Amém? E depois disso? Amém, maravilha. Essa música, eu acho, não sei ainda, preciso garimpar, mas tem vídeo dessa música de musical aqui da igreja. O Emerson sendo Jesus, Fernando tá assistindo? Fernando sendo discípulo. Tem. Ah, então É tem o auge esse vídeo, super tem produção. a canção com Tem. a encenação. Tem, eu preciso procurar. No Lembra, YouTube, Júnior? mas tem. E o Juninho cafezinho nesse puro aí, vídeo, tá eu bom? acho. Tem, é um pessoal aí, ator, musicando encenando essa música. Que benção. Muito bem. E depois disso, o Antônio citou o apóstolo Paulo lá no caminho de Damasco, teve um encontro com Jesus, a transformação da sua vida, de perseguir, passou a ser perseguido, e ele é um exemplo para todos nós, né? Cartas maravilhosas, o amor pela obra, pela igreja, o cuidado, o zelo, a dedicação do apóstolo Paulo, né? Hoje nós podemos ter uma base para uma condução ministerial e pastoral em cima daquilo que Paulo nos escreveu, né? Por exemplo, ele pastoreando Timóteo, né? O grande amor, já no finzinho da vida, ele lá pastoreando Timóteo, seu discípulo amado. Agora, o Antônio, você nasceu no lar cristão, não nasceu, você já era cristão de criança? Não, eu precisei ter um encontro, e a partir daí, depois disso, a minha vida foi diferente. Já era cristão, de uma família cristã, ou você, depois de adulto, é que teve esse encontro, e depois disso, o que aconteceu, Antônio? Você. Nós falamos de Paulo, e o Antônio? A minha vida é uma história bastante interessante. Eu tinha mais ou menos 16, 17 anos, e sempre tinha uma meta assim na minha cabeça
de pelo menos assim estudar, fazer alguma coisa assim, mesmo que fosse o básico, dentro da possibilidade que em determinado tempo era meio inviável você cursar uma faculdade, que o valor era muito grande. E eu trabalhava assim tudo e ficava concentrado nas coisas. E de repente na cidade de Conchal surgiu uma igreja que veio de Limeira, chamada Presbiteriano, e montaram uma tenda para fazer culto lá, montar o templo, assim, tudo. E a minha mãe começou a ir lá, assim, e eu estudava, assim, tudo, não dava importância. E um belo dia eu tive uma dor nas costas. Sua mãe ainda não era evangélica também, não? Minha mãe tinha convertido em 89 e queria que os filhos fossem, que nós somos... Eu sou de uma família de 12 irmãos, nós somos em 12, então eu tenho 11. Tenho 11 abençoados irmãos. Beijo para vocês aí. Você tem mãe ainda, Antônio? Não, minha mãe tem. Que minha benção. mãe e meu pai são 2 bênçãos. Depois de 12 filhos ainda, depois disso, está firme e forte. Depois disso, está lá no batente, Que o meu pai. benção, É que a minha mãe operou, senão poderia ter mais irmão. Que coisa. Meu pai é benção. Depois disso, está firme e forte. Dia das Mães é amanhã, ela está bem, você ainda pode firme. mandar uma mensagem para ela. Mandar um grande beijo para minha mãe, que é uma telefonar benção. para ela, porque agora não pode estar junto, mas dá para telefonar, dá tudo. Para telefonar, gravar uma live para ela. Um Que beijo. coisa, hein? Como é que ela chama, Antônio? Josefa. Ô, irmã Josefa, Deus te abençoe, viu? Parabéns, 12 filhos, que Deus esteja contigo cada dia mais aí, que você possa passar muitos dias das mães. Então, pelo Dia das Mães amanhã, meus parabéns, viu? Deus te abençoe. E eu não contei os óbitos, né? Só foi vivo esse, né? Que 12 vivos. que teve óbito. Mas né, teve numa abortos dessas. naturais ainda. Isso, que morreu, Chegou a nascer? Morreu 7. Uma morreu com picada de barbeiro quando estava novinha. Os outros, minha mãe teve hepatite. E Puxa os outros vida. foi aborto. E, então, assim, e aí eu com meu irmão tenho um período de 1 ano de idade de diferença. Então, não dava tempo, nem muito refresco, já vinha outro. E depois? E depois? E quando, para mim, assim, chegar até o dia de hoje, para chegar depois disso, chegou essa tenda na cidade, e um dia eu estava com uma dor nas minhas costas, e não passava, mas eu nunca fui de tomar remédio. E a minha mãe falava assim, mas também vocês não procuram Deus, e não sei o quê, e ficou, insistindo, e ficou. E a minha mãe pegou e falou assim, vamos lá, que essa irmã ora, e não sei o quê. Aí eu fui. Fui assim, mas fui porque minha mãe falou assim, vai. Assim, eu falei, eu vou para agradar minha mãe, pelo menos ela vai parar de falar na minha cabeça. E fui, e aí depois eu comecei a gostar de ir na igreja. Não me lembro, assim, do tratamento da cura, assim. Logicamente que eu fui curado por dentro, mas, assim, da dor não me lembro mais. Nunca tive também uma dorzinha, assim. Mas talvez era um árabe para mim ir. Aí eu fui, comecei a gostar, aí depois eu desenvolvi na igreja, assim, acabei até batizando, aceitei Jesus. E o engraçado, assim, que eu lembro até do depoimento do senhor, que uma vez o senhor falou que estava na igreja fazendo, mas não tinha tido aquele encontro, aquele negócio, falou, hoje houve a transformação. E eu estava indo nos cultos, gostava, participava, cantava, mas nunca tinha ido lá e falar assim, eu quero aceitar Jesus. E um belo domingo, um pastor que já morreu, o pastor Zé Felipe de Miranda, uma benção nele, chegou um domingo lá e falou, quem quer aceitar Jesus aqui num culto? Aí eu levantei a mão, fui lá na frente, eu lembro assim como se fosse agora. E então, assim, o interessante é que depois disso houve a transformação na minha vida, a convicção, e eu aceitei realmente Jesus. Naquele momento que eu fui na frente, assim, falei, olha, senti vontade, eu fui impulsionado a fazer aquilo. Não com aquela má vontade que eu fui a primeira vez que a minha mãe falou, porque ela queria falando, mas assim, eu fui impulsionado pelo Espírito Santo, a convicção de ir lá e falar, eu te aceito, Jesus. É o gostoso que o Espírito Santo faz, essa maneira de nos convencer, né, mas em amor. Né? Aí acontece a verdadeira conversão. Não somos mais convencidos, né, pela mãe. Vai para a igreja porque é bom, você precisa conhecer Deus, você precisa ter Deus. Mas aí é uma verdadeira conversão. E aí vem o depois disso, né? Vem o depois porque aí disso. Vem uma caminhada cristã. Aí depois vem a nossa caminhada, assim, tudo. E uma das coisas assim que mais assim chama atenção dentro do Evangelho e que eu tenho cravado no meu coração é a simplicidade com que Jesus trabalha em nós e nos lugares mais assim simples. Eu morava numa cidade chamada Conchal, que é difícil o Evangelho lá. A cidade de Conchal tinha o 5º maior feiticeiro do Brasil enterrado lá. Uma cidade super maligna mesmo, você pregava, fizemos bastante trabalho lá, assim, muito gostoso mesmo, aprendi muito, trabalhei muito, assim, muito gostoso. Eu acabei mudando de lá, saindo da igreja, assim, deixando a igreja
No caso, porque eu mudei para uma fazenda em Mogi Guaçu e ficava mais próximo da Estiva e ficou inviável de ir para lá. Mas, assim, bênção mesmo, uma igreja que projetou e deu isso para que eu possa falar assim, depois disso. A gente teve condição de formar família, de ter lar, de realmente falar assim, olha, Deus... E trabalhava junto com a Vilma, fazia vários trabalhos, vários eventos. Depois a gente acabou ficando um período tomando conta da igreja, ajudando o pastor. Assim, tem amigos até hoje daquela época, que ele está em outra cidade, mas é um dos amigos mesmo, assim, crente de verdade, mesmo gostoso, a gente trocar essa ideia, ter esse bate-papo assim, com ele, porque houve depois disso, a conversão realmente mudou. Passamos assim alguns momentos difíceis convertido, mas assim sempre havia depois disso, como está vendo, sempre. E a vida cristã é isso, né? Sempre tem o depois disso, né? Por quê? Porque a vida cristã ela é gradativamente, né? A gente hoje tem que estar melhor do que ontem e amanhã, se houver, tem que estar melhor do que hoje. Nós estamos subindo a cada dia esse degrau de santificação, de santidade. A vida cristã é isso. É a cada dia galgar um degrau a mais nessa santificação. Eu tenho que ter essa consciência de negar a si mesmo hoje, pegar a minha cruz e fazer mais do que fiz ontem, para que eu possa alcançar esse nível, né, de santificação. Então, na vida cristã, Antônio Júnior, a nossa vida sempre vai ter um depois disso, né? Hoje, o depois disso é estar melhor do que ontem, fazer muito mais hoje do que fiz ontem, negar a si mesmo mais hoje do que eu neguei ontem, carregar a minha cruz, por mais pesada que ela esteja hoje, do que eu carreguei ontem, não é mesmo? E aí, você tem mais o que para falar aí e depois disso? E depois disso, eu olho para mim. Quando eu quis ir para Angeiro Mas não precisa ficar tenso, não, viu? Pode falar bem sossegado. Não, eu tô vindo aqui mais perto. Tô sentindo você meio tenso, assim, para falar e depois disso... o café dá uma esquentada, hoje tá meio frio. E tava bom o café? Tava uma delícia aqui, ó. Não terminei de tomar tudo ainda. Oferecer pro pessoal da live, quem quiser tomar um cafezinho, falta do Samuel ainda, né, pessoal? Se você quiser tomar um cafezinho, vem para cá. Cafezinho de máquina. Aqui estamos numa sala de visita, no campus da ICPI, é para você também, vem para cá, vem provar esse cafezinho delicioso, com muito bem temperadinho aí, né? Samuel vai tomar agora. Então, já tomou café, manda embora a atenção, e depois disso? Até engasguei com o café, olha só. Não, o café dá uma esquentada boa. Não, eu olho para mim, no tempo que eu comecei a minha vida aqui, né? Depois disso que meu pai falou, a minha vida na igreja CPI, desde que eu tinha 3 anos, né, 98, a gente vem aqui. Então, toda a minha vida foi na CPI. Olha só. Então, essa é a sua casa verdadeira depois mesmo. Disso... Depois disso, veio para cá e com 3 aninhos. Na verdade, isso é um resumo, né? Que se for, são 25 anos de história, praticamente 26 anos de história. Se for detalhar, vai ficar só eu falando na live aqui e ninguém vai falar mais. Mas é só um resumo das coisas assim que foram passadas rápido e muita coisas boas, muitas bênçãos, muitos momentos, muitas experiências com Deus. Gostoso. Mais legal que eu compartilho disso é de amizades, né? De todo esse tempo que eu estive aqui, sempre estive com o Juninho. E desde pequenos, sempre a nossa amizade de fazer bagunça lá na casa da avó Alice, escorregar no quintal, até o dia que ele quebrou a clavícula lá, que deu B.O. Foi a costela, né? Quebrou lá, escorregando na chuva lá que a gente aprontava. E até o caminho da música mesmo. A gente começou na igreja junto, eu tocando violino. O Josué Varola deve estar assistindo também, afinando meu violino, coitado. O José precisava apertado comigo. E às vezes a Kelly chamava, você pode tocar uma música no louvor? Posso, vou. Aí eu tenho que afinar o violino. Mas você é violinista e não afina violino, como é que faz? Mas estamos aqui desde então. Depois de tudo isso, só o Josué ficou no instrumental e é melhor deixar com ele do que comigo. E o engraçado que o Antônio entrou na música também, por causa que ele queria fazer como que é psicologia. E estava no período de camp, assim, tudo. Aí eu conversando com um amigo, ele pegou e falou assim, minha filha, não perguntei nada. Inclusive, esse cara, já até faleceu, chamava João, era motorista de ambulância. E ele me disse assim, minha filha faz... lá em Campinas,
acho que é Vila Lobos, ela tocava lá, ganha 2.000 por mês, tudo. Aí eu falei assim, eu vou conversar com o Antônio. Ele queria fazer psicologia. Aí eu peguei e falei assim, olha, por que você gosta de música? Por que não faz música? Porque lá em Campinas tal, deu referência assim, tudo. Aí eu falei, porque psicologia é maravilhoso, é bom, mas quem está me ouvindo sabe que é difícil arrumar emprego. Um psicólogo não prescreve medicação, não tem muito valor para a sociedade. Não é que não tem, ele é incrível, tem um trabalho, mas é difícil de arrumar uma locação. Eu falei, para você arrumar um emprego como homem, é mais fácil de música que você já gosta. Aí sobrou para mim, levaram para fazer a matrícula lá e tá aí, deu o resultado. Foi curioso. É que, na verdade, um fato, e talvez a gente faz isso numa outra live, mas um fato sobre a minha faculdade é que eu não sou performer, não sou músico performer, não sou cantor, eu sou professor. Então, o curso que tem lá no NASP, não está sendo paga essa live pelo NASP, mas o NASP me nota, é que existe a licenciatura em música. Então, a licenciatura, você aprende a ser professor de música. Ah, então você toca todos os instrumentos? Não, você que lute, né? Você vai estudar e vai. Mas o que a gente aprende? A fazer o básico do básico, que é um violão, um teclado. Porque depois disso, eu preciso sair da faculdade e dar aula. E aí, como é que eu vou dar aula se eu não sei tocar um dó? Sempre tenho depois disso, viu, Sempre Carol? tem. E será que você consegue dar aula para o pastor Magdiel cantar? Oh, dá. O pastor sabe mais que Por eu. que você riu, Juninho? Olha, ele estava quietinho lá, a hora que eu falei isso, o Juninho deu uma risada O aqui. pastor canta mais que nós. Você acha que não tem jeito? Depois disso, não vai ter jeito. Puxa Pô, ele estava quietinho lá, meio que encostado, depois do cafezinho. A hora que eu falei isso, ele deu uma risada. Precisa dar um café. O que será que é isso, Antônio? Depois disso, o que eu falo para ele? Tem que voltar aqui, pastor. Depois disso, eu falo o que para ele, Fala Antônio? para ele vir aqui na sua sala, que ele nunca veio aqui. Vai ter né? que vir aqui, Ele vai vir tomar exclusivo outro depois. café aqui. Sozinho daí. Viu? Mas é bom demais saber que a gente tem, né? O Antônio Júnior, eu cheguei aqui, ainda ele era bem jovem e já fazia parte do Ministério do Louvor, mas ainda era... 16. a gente percebia nele um diamante que precisava ser lapidado e que a gente entendia que seria lapidado, né? É natural que isso ia acontecer, ou depois disso, né? Então a gente já percebia nele essa vontade e também o talento natural, o dom, né, que Deus deu a ele. E, lógico, nós sabemos que ele não ficaria acomodado a isso, que sempre teria um depois disso. Né? Olhando para ele, a gente já via isso. Vai ter um depois disso. Isso aqui é apenas o começo. E foi isso mesmo que aconteceu. Né? Ele foi se preparando naquilo que ele já tinha como essência. Né, Antônio? Você deu uma essência já, e Sim. essa essência foi trabalhada. Naquele... Isso serve de exemplo para todo mundo, né? Sim. Porque sempre há um depois disso. Olha, eu tenho uma essência, mas essa essência trabalhada, ela vai produzir muito mais. Sim. Né? Isso em todas as áreas, aí. na área profissional também, né? Aí tem bastante jovens ouvindo, o pessoal do Galpão. Sim. Já existe uma essência. Agora, você trabalhando essa essência, que nem o Júnior também, é de família de músico, pai músico, mas teve todo um trabalho também, né, Júnior? Pegando o ponto do depois disso, no caso dele, depois dele ter ido, que, pelo que eu me lembro, aqui na Estiva, pelo menos na igreja, assim, ele foi o primeiro cara que foi dar cara e falar, não, vou estudar música como profissão. Isso. Depois disso, eu criei coragem, o Juninho hoje da Ângela, hoje nós já criou temos Faz pelo uma menos pausa mais que eu vou 3, chorar, né? cara. Eu inspirei ele, cara. Você E sabe que isso, é. depois disso, teve Então. portas para muita gente hoje se espelhar e falar, pô, eu posso fazer isso, eu posso ir, posso estudar música, ele está trabalhando com isso, eu posso viver disso, sabe? Exato. O que? Não, é verdade. E às vezes é assustador que nem nós temos uma cultura no nosso país que para música é muito difícil. Eu não sou músico e assim, se Mas eu está fosse, mudando isso, viu? Está mudando isso. Mas Acho assim, que- mas a ideia, mas a gente contou uma história engraçada que como que é descontraído. Eu fui levar o Antônio Júnior para tirar a habilitação em Conchal, o rapaz é até amigo nosso. E ele pegou lá e falou assim: "Qual que é a sua profissão?" Ele falou assim: "Músico". Aí ele falou assim: "Não, que trabalhe assim, que Então, você Verdade, músico eu não falou assim, trabalha. não, verdade, ele falou isso aí é desse verdade. jeito, eu lembro, eu estava junto verdade. com ele, eu participei. E depois disso, o A que você história- fez? E depois eu preciso voltar lá em Preciso voltar Conchal. lá. Preciso voltar lá. que E é o muito engraçado é que assim, o sempre tem um depois disso, assim, quando a gente deu amparo, tá sempre por trás do que acontece. Que se a gente não tá, tem hora que desanima, porque
A igreja nossa aqui mesmo, eu vejo que os músicos aqui são ótimos, assim. Tem uns que mistura para o meio, cada um sabe das suas limitações, ou até cantores também, mas a maioria são excelentes. E eles têm dificuldade, às vezes, de fazer, ou às vezes alguém fala assim, olha, bênção, ou às vezes assim, faz, erra alguma coisa, parece que perdeu tudo. Não, sempre tem um depois disso, de você melhorar, de você fazer o melhor. Lógico. E é sempre cobrado. O músico, assim, é uma das profissões, na minha opinião, assim, muito ingrata, porque não é muito valorizado. Às vezes quem faz que se nós olharmos até no mundo, assim, quem cria algo, às vezes você faz uma letra musical chique, ninguém nem fala o teu nome, o cara cantou lá até desafinado, ele é melhor que você que construiu aquilo ali. O músico é mais ou menos, se fosse no esporte, o goleiro. Que o pessoal do meio de campo lá dá um drible aqui, um chapeuzinho lá, e aí o narrador faz aquele comentário, né? Nossa, aí o rapaz não faz nada o jogo inteiro, faz o gol, vira o herói da partida, e o goleiro que defendeu lá 10 bolas que seriam um perigo de gol, menos falar. Ninguém fala nada dele, né? E se ele toma um frango, então, aí acabou todo o jogo dele, toda a história dele, às vezes vai pro água abaixo. A história do Barbosa, né? Goleiro da seleção brasileira, que tomou o gol lá, e até hoje o pessoal fala ainda. E quantas defesas ele fez? Então, música é mais ou menos assim. Depois disso, aí o músico é considerado como se fosse algo assim de segundo, assim. Parece que todo mundo de sabe lazer, fazer aquilo. de um momento de descontração, né? hobby, isso é o hobby. E o engraçado, E por isso não que quando o pastor... Mas está mudando isso, viu? Porque às vezes é interessante quando o pastor ou as pessoas dizem assim, olha, orem pelos músicos, pelos cantores, pelas pessoas que participam, as mulheres que falam musicista, né? Que não é música, é musicistas. Nós olhamos assim e você vê assim... como que é difícil isso? Porque às vezes ou a atenção para você preparar uma música, ou você não errar, ou você toma tempo, e às vezes acaba e alguém fala assim, ai meu Deus, você de novo, não sei o quê. É um negócio muito interessante, muito sério. E eu tenho na minha casa esse cuidado, aqueles que cantam, todo mundo canta na minha casa lá, só eu que bato palma, graças a Deus. Também. Ele canta. Então, assim, mas quem vai cantar, às vezes se pegar na mão do Antônio Júnior, quando era pequeno, ia cantar, você pegava na mão dele, parecia um sorvete. E era pequeno, já tinha aquela responsabilidade, aquela cobrança, e alguém vai falar alguma... Às vezes alguma pessoa chega, foi legal, foi. Mas às vezes eu até converso em casa e brinco, até converso com uma Vilma sobre isso, que às vezes o Antônio Júnior é muito chato, porque vai cantar perto dele não tem como, porque ele sabe onde você erra, porque ele conhece, ele sabe. Então, é até interessante a gente trocar ideia assim, mas às vezes eu passo horas, se for o caso, conversando com ele, sabe bastante, e dá muita informação bacana. E nós aprendemos com ele, mesmo eu sem ser músico e não me atrevo a cantar. Eu canto no chuveiro, no quintal lá em casa, é muito bom, que ninguém está gravando. Ele canta Robson, pastor. Robson Monteiro. Aí, assim, eu vejo, mas aprendo bastante com ele, com isso, porque o dom, ou o talento, que... Não vou entrar nessa polêmica, se é dom ou se é talento também, que é polêmico, mas, assim, é uma benção. Fala os dois, né? Dom e talento, e acabou a polêmica. Mas é uma benção, vamos dizer assim. Deus abençoe. Mas, assim, o gostoso de tudo isso que eu vejo é que hoje se valoriza a questão musical, a qualidade, mas também o preparo, né? Hoje a gente vê a exigência para qualquer evento que se tenha de músicos profissionais. Acabou aquele negócio, toca mais ou menos, não. Hoje, todo mundo que vai aí organizar um evento, a questão é qual é o músico, qual é o conhecimento dele, né? Aonde ele já chegou. A questão da globalização. Isso. Hoje todo mundo tem acesso em todos os lugares e sabe que tem coisas boas, né, fazendo isso. Então, mas assim, eu tenho umas coisas assim, que tipo, a questão da música na igreja, é claro que a gente estudou, buscou, mas tem que ser usado, né? Tem que ser trabalhado por Deus, assim. Lógico. E eu acho que até a parte técnica ajuda a chegar ao espiritual. Ao espiritual, porque Precisa. é o esforço, Lógico, dedicação, a entrega, né? Isso faz você chegar. É porque a arte reconhece. nada mais, nada menos, música arte, né? Então, E a depois arte de comunicar. vem a benção na igreja, né? Então, Amém. mas eu vejo ainda como uma coisa de comunicar. Então, você comunica com essa arte, com essa ferramenta, para algo, para levar a igreja a adorar com você, a você levar a igreja
né? Ou entregar algo de Deus, ser canal, e tem tudo isso. Então, eu vejo como uma comunicação, né? Que eu acho que precisa você dominar muito essa arte para alcançar outras pessoas, né? Para que depois disso tenha um efeito, né? Então, essa é a questão, né? Então, influencia na questão espiritual, porque é uma renúncia, uma entrega total, uma busca, né? E aí acaba o Espírito Santo, né, fluindo, e a igreja recebe, as pessoas são abençoadas, mas também na vida secular é assim, né? Qualquer que seja aquilo que você colocou como ideal para a sua vida profissional, nós estamos falando com os jovens, Galpão 620, deve estar aí vendo a live nossa aí. Tenha objetivos, tenha foco, porque sempre vai ter um depois disso, né? Faça isso com amor, com entrega, com dedicação, porque vai fluir lá na empresa. E a Bíblia diz que nós devemos fazer como a Deus. Como isso, pastor? Porque quando eu faço com o meu melhor, a minha entrega, a minha renúncia, eu me preparo para aquilo, eu estou fazendo o meu trabalho, isso vai fluir, vai ser bênção da empresa, vai ser bênção para a minha vida, vai ser bênção para os meus colegas de trabalho, né? Pastor Davi, ele tem um histórico, e quem leu sabe, a Bianca está assistindo aí do Galpão, a gente está estudando sobre Davi, e Davi era bom músico. Isso. Então, ele era usado para expulsar o espírito ruim lá de Saul, mas ele era bom músico. Com certeza. Se ele não fosse bom músico, talvez ele não seria ter sido visto, talvez ninguém faria menção de Davi. Então, como músico, e principalmente, acho que muito mais ainda na casa de Deus, a gente tem que ser muito, muito, muito aplicado em buscar, em ser como Davi, até nisso, né? Não só homem segundo o coração de Deus para fluir em nós e através de nós, mas ser bons naquilo que a gente faz. Tem um livro que eu estou terminando, até por isso que eu estou falando da Bianca, que chama A Arte de Mentorar Pessoas. Fazendo um merchan aqui, ó. Darlene Zeca, Hilson, me nota. Neto, me ajuda aí na produção, chegar nessa live nela. Mas esse livro dela, ele fala isso, né? O quanto nós precisamos, além de buscar, de ser bom para aquilo, deixarmos esse legado a outras pessoas que consigam notar e falar, é isso aí, eu preciso ser assim. Sabe? Amém. E nesse bate-papo que a gente tem depois disso, a todos os jovens que estão nos vendo até fora do país, né, no Brasil, lindo, e fora também, tem gente vendo a gente até da Nova Zelândia. E o que eu quero deixar bem... Deixa chegar. Deixar um negócio bem sério, que sempre há depois disso. Você estuda, você faz o seu preparo, você escolhe um curso, mesmo jovens... Vocês veem o Antônio Júnior rindo assim, você vê o Antônio Júnior batalhando, nós só estamos resumindo. Depois de tudo isso que ele estudou, você pensa que ele ficou animado, igual ele está. O pai dele que sabe falou para ele o que ia acontecer na vida dele. Ele chorou e falou assim, eu nem emprego eu tenho. Mas depois disso, pode conversar com ele hoje. Então, assim, tem sempre um Deus que cuida de nós. Amém. Quando você entrega a vida para Deus, você coloca a vida nas mãos de Deus, tem sempre o depois disso, e vai haver o depois disso. Amém. Hoje, na vida nossa, vai haver o depois disso. Você que está nos vendo na sua casa, o problema que está passando, sua família, seu lar, seu relacionamento, vai haver o depois disso. Nós olhamos assim, quando vê dentro da Bíblia mesmo, houve lá, os discípulos estavam no barco, houve a tempestade, houve o problema, houve o depois disso. Jonas também aconteceu aquilo lá, houve depois disso. Então, não tem a história da Bíblia aqui que aconteceu isso e acabou. Não, houve o depois disso. Tanto até acontece. Até para Pedro, né, teve um depois disso, mesmo ele tendo negado Jesus por 3 vezes, teve um depois disso. Pedro, você me ama? Eu amo. Pedro, você me ama? Eu amo. Pedro, você me ama? Eu amo, senhor. O senhor sabe que eu te amo. Então, apacenta o meu rebanho. Então, que benção. Então, sempre há. Então, não adianta a gente falar assim, acabou e não sei o quê. Muitos dizem assim, minha vida acabou, minha vida terminou, vai parar nisso, vai parar naquilo. Tem gente que para num relacionamento, perdeu a namorada, acabou. Perdeu o emprego, acabou. Não! Isso é só o começo. Esqueça isso, não. Então, vai haver o depois disso. O detalhe é você esperar no Senhor. Quando você fala assim, eu estou esperando no Senhor, e na hora que chegar o depois disso, vai acontecer. Quando nós cometemos um delito, algo errado, vai haver o depois disso, a consequência. E quando você permanece, quando nós vamos lá para o livro de Gênesis, vendo que a desobediência gera morte, então, assim, e a obediência gera vida em Deus. Se você é obediente, vai haver o depois disso. Como está acontecendo na nossa casa, na nossa família, na igreja, naquilo que você se dispõe a falar, Deus, eu quero o depois disso ótimo para mim.
E vai haver um depois disso. E hoje nós temos um cuidado, nós estamos aqui falando em nome do Galpão 620 também, temos o privilégio de trabalhar numa cidade abençoada, numa cidade tremenda como Estiva, e esses jovens abençoados que nos assistem também, que participam, estamos com saudade de fazer eventos, temos trabalho para realizar com eles e mais, chamar eles para dentro da Bíblia, porque sempre há resposta. E depois disso? Amém. Amém. Vamos cantar mais uma, aí? Depois cantar. disso? Depois desse papo aqui legal, mais uma canção? Deus é Deus de promessas. Amém. Amém. Estamos Vamos aqui lá. num papo descontraído nessa live com o pastor Magdiel e toda a sua Isso. equipe. Sala de Blindada como visita. Espírito Santo. Olha que maravilha. Gostoso demais, né? Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudaste. Tu és fiel, Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Amém. Lindo, lindo. Deus abençoe vocês. Muito bem, estamos chegando ao final da nossa live, porque assim vai ficar com gostinho de quero mais o depois disso. Sim. Não, o intuito é esse, é o pessoal querer mais depois disso. Mas, resumindo, depois dessa pandemia, de toda essa crise mundial, o que você pensa, você que é jovem, cheio de esperança, lida com jovens, e aí talvez fiquem aí nessa expectativa, o que você acha que vai ser o depois disso, depois dessa pandemia, dessa crise mundial, tantas famílias sendo dilaceradas, as coisas acontecendo. O que você vê, jovem ainda, o depois disso? Eu vejo que até a gente conversou isso no grupo, tem um vídeo saindo, uma carta ao jovem atual, o jovem adolescente, que é o público, né, do nosso galpão aqui,
o quanto nós precisamos nos aproximar de Deus ontem. Amém. Assim, e Para nós ontem já, não hoje. Não para depois, para ver o que vai acontecer, não para pagar para ver, né? E até muitas pessoas deram muitas receitas de o que fazer nessa quarentena, como ficar em casa, tudo bem, e mesmo assim a igreja não deixou de propagar a mensagem que é o reino dos céus. Se aproxime de Jesus, chegue mais perto de Jesus, fique mais perto dele. E depois de tudo isso, e eu acho que até esse durante que nós estamos passando, o recado, né, olhando para você que está aí em casa, o que é mais importante hoje na sua vida é você estar perto de Jesus. E hoje, ou depois, ou futuramente, o que vai acontecer com você é com Ele. Então, se você hoje está com Ele, futuramente vai dar tudo certo, você tendo a escolha perfeita, né, até o nome de um filme adolescente, mas você fazendo a escolha certa, estando do lado de Cristo, tendo essa decisão hoje, agora, nessa live, nesse minuto, com certeza, futuramente, o seu futuro estará do lado dele. Porque nós que somos cristãos, servimos a Deus, temos a plena convicção que a nossa vida não é aqui. Nós estamos vivendo isso aqui temporário. Não é esse lugar, esse mundo não é nosso. Nós vivemos dia após dia, ansiando para ver Jesus, para estar lá com Ele na glória. Então, pro depois disso, né? Pro depois disso. E eu tenho certeza, acho que nós estamos tirando lição, sim. Depois que isso tudo passar, talvez muitos vão entrar correndo na igreja. Eu preciso mesmo de estar aqui, eu preciso de uma luz para adorar, eu preciso de um violão tocando, um pé de worship, eu preciso disso aqui, né? E talvez depois disso muitos nem vão se lembrar que um dia serviram a Deus, não sei, né? Talvez depois disso muitos vão se desesperar ou até durante agora já estão se desesperando, né? Mas o nosso recado aos jovens Galpão, por favor, tenha essa convicção. Depois que tudo isso passar, é só aquilo que você já começou a fazer, que é estar ao lado de Cristo. E tudo que for decorrente da sua vida, seja de ordem social, financeira, de relacionamento, o que for. Se você está com Cristo, meu irmão, o pastor sempre fala isso aqui na salinha aqui do café. Ó. Essa salinha aqui, ó, pastor, beleza. Muitas vezes já vim aqui nessa salinha, não com essa folga de hoje. Hoje tem bastante gente, eu posso até... Mas está do lado de Cristo, você aceitou a Cristo e tem Ele como guia da sua vida, então fica tranquilo que, estando bem ou estando mal, Cristo está do seu lado, firme nas promessas, e viver com Cristo é lucro, se morrer é ganho, e se estamos com Ele, tudo é festa, é só alegria, só paz e amor, não tem Amém. Tristeza, não tem problema, não tem pandemia, o medo foi embora, né? Eu estava conversando com um jovem essa noite, e aí estava falando lá, ela está assistindo a live, tenho certeza. Ainda ela falou, Antônio do céu, como que o medo enfraquece a gente? Porque o meu gato estava aprontando lá em casa e eu fiquei assustada, assim, fiquei com muito medo mesmo. E eu não queria nem sair do quarto, e aí o gato entrou no quarto me olhando, mexendo comigo, virou piada isso aí num grupo nosso. Mas o medo enfraquece, sim. Mas Jesus veio para nos dar força, e a própria palavra de Deus diz que nós somos fortes, nós já vencemos o maligno. Então, e confiar no amor de Deus, né? Tem certeza. Confiar que Ele nos ama, sim. Independente da circunstância, independente do momento. Sim. Sempre Deus nos ama. Nós estamos seguros nesse amor. É o que me move a cada dia, independente da circunstância, da situação, é confiar no amor de Deus. Se eu não confiar no amor de Deus, pronto, a minha vida passa a ser uma vida triste, abatida. Por quê? Porque se eu não confio no amor de Deus, eu não estou confiando no que Ele vai fazer por mim, né? Agora, quando eu confio no amor de Deus, eu entendo o que Paulo diz lá em Romanos 8, 28, que todas as coisas cooperam para o bem, independente daquilo, numa visão minha, ser bom ou não. Eu confio no amor de Deus, que eu sei que realmente é bom, mesmo que Sim. na minha ótica pareça não ser bom. Sim. Mas eu sei que eu estou debaixo do amor de Deus, então Sim. realmente é bom para mim. Né, Antônio? Tem mais alguma coisa a acrescentar na palavra? É isso aí. Eu queria deixar Hebreus 9, 27. E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Então, tudo que nós estamos vivendo na nossa caminhada cristã, depois disso vai vir o juízo. E nós olhando assim, logo após essa pandemia, pegando um link aí no bate-papo do Antônio em relação a isso,
Eu espero que no final dessa pandemia, quando fala pandemia, porque é de forma mundial, se fosse uma dengue, seria uma epidemia. E nós imaginamos e ficamos meditando sobre isso. O desejo do meu coração é que para todos nós cristãos que servem ao Senhor, que nós se apegamos na palavra de Paulo, né? Quando ele diz lá, várias palavras no livro de Filipenses 4:13, sabe, nos dando assim encorajamento, nos dando assim essa esperança de que nós estamos no caminho certo, que estamos com Deus, que estamos assim realmente revestidos. Paulo traz uma esperança, um fortalecimento, um encorajamento para a gente em relação a tudo isso. E lá no livro de Tito, quando ele fala no capítulo 3, orientando, falando assim, nós temos que respeitar as autoridades, os governos. Então tem opiniões, nós ouvimos várias coisas e às vezes nós discordamos, nós não assim concordamos com isso, mas nós muitas vezes não temos o direito de concordar ou não, temos que respeitar. E é o que nós como cristãos devemos fazer, está orientado a fazer isso, vamos respeitar, vamos cumprir, mas sabendo que o nosso descanso, que nós temos um compromisso além disso, além de governo, além dessas autoridades que tem aqui, tem um governo no céu. E a Bíblia diz assim, quando eu obedeço aqui, eu estou obedecendo lá também. E Deus é bem maior do que essas coisas que acontecem. E nessa pandemia eu tenho certeza que muitos lares vão sair fortalecidos, as pessoas vão entender um pouquinho mais do que é amor, mesmo estando dentro de casa que não pode estar tocando muito, pegando ou abraçando, mas vai entender o que é o que estar próximo. Que às vezes não é você estar agarrando que você está demonstrando amor, mas está ali sentindo junto, está participando, está focado. E eu tenho certeza que a maioria da igreja, a maioria do povo, que se diz povo de Deus, vai voltar focado, sabendo que um dia isso aqui vai acabar. Então, se é com uma pandemia de coronavírus, ou é de H1N1, ou se é de qualquer outra patologia que tem no mundo e vai disseminar, e se muitos falarem assim, esse vírus já tinha, esse vírus vazou, não importa a maneira que nós vamos ser levados ao céu, o importante é a maneira que nós vamos estar. Então, se você vai morrer de infarto, não importa isso, importa que você, a hora que o Senhor falar assim, Antônio, ou falar 19 ou 25, chamar seu número, você falar, eis-me aqui, Senhor, eu estou pronto. Ou na hora que a trombeta tocar, seu ouvido estiver limpo, estiver desentupido para você ouvir. Então, assim, eu quero mesmo que você que está em casa, está preocupado com o emprego, preocupado com o que vai comer amanhã, saiba de uma coisa, meu irmão, minha irmã, ou simplesmente amigo ou amiga, Deus cuida de você. Então, assim, quando eu olho para aquela palavra de Deus, esses dias nós estávamos comentando sobre isso, parece que Jesus é um pouco ignorante quando aquela mulher fala assim, que pede um pedaço de pão, fala assim, não é apto que eu tire o pão dos filhos e dê para os cachorrinhos. E parece uma palavra um pouco agressiva, né? Mas até os cães comem das migalhas da mesa do meu Senhor, mas Deus conhecia o coração. Então, Deus conhece o teu coração, Deus conhece o teu interior. Onde que o Antônio não vai, onde que a fala do Antônio não vai, o Espírito Santo vai. Então, ele conhece e supre as nossas necessidades. Quando Paulo fala na palavra de suprir as necessidades, é em todos os aspectos, tanto ansiedade, o medo. Não precisa ficar com medo, meu irmão, não precisa ficar com medo, minha irmã. Você estiver obedecendo a palavra, cumprindo com a palavra, obedecendo as normas. Se eu desobedeço a lei de trânsito, eu estou desobedecendo a ordem de Deus. Se eu desobedeço uma ordem do pastor, eu estou desobedecendo a ordem de Deus também. Então, assim, se nós respeitarmos a autoridade, nós vamos estar em obediência. E se for por Covid ou qualquer outra informação, nós estaremos com ele. Depois disso, que haverá o juízo, nós estaremos com ele. Então, assim, o interessante é isso. Depois disso, de tudo isso que está passando na tua casa, na tua família, no teu lar, vai vir a bonança, vai vir a vitória. Eu declaro isso na tua vida. Você que está ouvindo, vendo essa live, que está nos assistindo, é um prazer enorme estar falando da grandeza de Deus, de estar nesse ambiente. A todos os meus familiares, os meus pais, são bênçãos, os meus filhos, a minha esposa, e toda a igreja, todos os jovens do Galpão. Todos os jovens. Amamos vocês e que vocês continuem nessa pegada, porque depois disso, depois do Covid, depois do quarentena, depois do afastamento, vai haver bonança, vai haver vitória, porque Deus está conosco. Amém. E a coisa que eu fiquei feliz também de ouvir é que a quarentena, para quem não sabe, pode ser 15 dias ou 20 dias, não é 40 dias, mas foi baseado na Bíblia, porque tem várias passagens na Bíblia que falam de 40, e eles basearam na Bíblia como referência, porque as pessoas afastavam e deu resultado. Então, Deus está no controle.
Essa que é a minha alegria e satisfação. Depois disso, Deus continua no controle. Amém. Apesar da gente estar aqui nesse papo descontraído, sorrindo, contando um pouco da história, nós pudemos ver, né, o trabalhar de Deus nas nossas vidas. Todos tiveram o antes e o depois, né, do encontro realmente com o Senhor, a diferença que isso promove na nossa vida, depois daquele encontro. Nós também vimos que não só os discípulos ou apóstolos tiveram esse encontro, nós ainda continuamos vivendo esse encontro, e você aí que nos vê, que nos ouve, pode ter esse encontro se você ainda não teve, e ter na sua vida depois também. Vimos aqui nesse bate-papo gostoso, descontraído, as histórias, né, de Júnior Varola, de Juninho, né, o Antônio Júnior, que contaram, né, o esforço para se tornar os músicos, não apenas o dom, o talento, como diz o Antônio, né, para não entrar em polêmica, mas o esforço, né, que veio, a dedicação naquilo que teve como foco, que era a música. Então os dois mostraram que é aquela história, né? A pedra a gente tira e o milagre é Jesus que faz, né? Lázaro saiu, mas teve que alguém dizer, ó, tira a pedra, eu vou ressuscitar ele. Depois da pedra. Então, depois da pedra, Lázaro veio para fora, né? E alguém ainda teve que desatar ele. Senão ele ia morrer, porque não ia conseguir comer, não ia conseguir andar. Meu Deus, mas esse tema depois disso é muito top, hein? Então, você viu? Meu Deus, hein? A gente está estreando hoje o depois disso, ó, brincadeira. O depois disso. Vai que o Neto muda o nome. Então, aí acontece o depois disso. Então, há momentos que você tem que também se esforçar, né? O jovem tem que se esforçar para ter uma profissão, se preparar naquilo, aquilo. Eles são músicos. É aquela história. Mas não foi fácil, foi? O pai e a mãe falam, e depois disso, o que você vai Então. fazer? Aqui, o Juninho Oliveira também, porque aqui é tudo Juninho, Isso, tudo junto. Mas o Juninho Oliveira, que também não está aqui, mas está dando aula, também se dedicou, também Exato, se esforçou. não é fácil, não. Foi um processo árduo que ele passou, eu lembro, estava tudo que ele passou é um processo, não é para ser. E é ainda um processo, né? Não é para ser, mas continua ainda estudando processo, música todo dia, preparando cada dia, ensaio de todo dia, é aquela situação. Queria mandar um abraço para o irmão da igreja que falava assim, eu não canto bonito, mas canto bom, viu? Um grande beijo, meu pastor abençoado. Amém. Então, nós acabamos compartilhando assuntos importantes, né? Depois veio essa palavra final que nós vamos ter um dia que prestar conta diante de Deus, nesse juízo final. E o depois disso, para onde será? Céu ou inferno? Não tem um terceiro tempo aí. É A ou B, céu ou inferno. E a gente vai encerrar com mais uma canção, mas antes, queria fazer uma pergunta para você que são músicos. O que você me diz de uma pessoa que alguém buzina na rua, ele tira o tom musical daquela buzina? Que fala disso, quando o cara tem um ouvido que tem frequência, o ouvido dele. Ouvido absoluto. O famoso ouvido absoluto. O que é isso? É tipo, a pessoa nasce mesmo com... É diferente o cérebro da pessoa, tem estudos Você sobre passa a colher na panela, assim, o cara dá a nota musical daquela... Isso é um meio biológico. Tipo, é um meio biológico. Por exemplo, vamos usar um meio biológico, os irmãos que estão assistindo essa live. O pastor Magdiel tem biológico para manter uma barba, nascer rapidamente? Provavelmente tem, né, pastor? Porque foi rapidinho que nasceu. Sim. Mas é o biológico agindo, é o próprio corpo. A pessoa nasce e já veio, né? É assim, a gente que estuda desde pequeno, a gente consegue chegar até um ouvido relativo, né? Entendi. Eu preciso por exemplo, se o Samuel me dá uma referência, eu consigo achar outras notas. Entendi. Mas por uma referência. Agora, a pessoa que nasce com ouvido absoluto, é claro que ela tem que estudar e especificar, só que ela tem já os sons gravados na cabeça, assim. Aí tem uma musicóloga que ela fez um estudo com um pedreiro que tinha ouvido absoluto. Ele nunca teve contato, assim, direto com a música. E aí, ele associava os sons, as notas, na cabeça dele por cor. Olha aí. Então, batia, sei lá, um dó era azul para ele. Ele começou a separar a cabeça dele em caixinhas, assim. E aí ela começou a fazer pesquisa, tipo... Ela batia uma nota lá no piano, ele falava uma cor, assim... Associou isso. Associou até com som do trabalho, assim. É uma loucura. Eu conheço um rapaz que é assim aqui na igreja. Ele conhece, você buzinou, ele fala, é sol, é dó,
Você bate o dedo na mesa, ele dá o dom. Ixi. Eu não vou contar para ninguém quem é ele, não. Deixa para quem depois tem disso. esse ouvido absoluto aí, absoluto. Deixa para depois. Depois disso, filma ele. Por que o Neto tá filmando lá, hein? Será que é ele que tem esse ouvido absoluto? O homem Vamos perguntar se é por danado, cor hein? também. Ele consegue tirar o som do fogo do fogão a gás, rapaz. Que som que tem ali, que nota musical. Acende ali a chama e ele fala, é dó, é sol. É o Samuel Mota, uma benção. Obrigado, Samuel. Fera também. Menino é benção. Vamos cantar para encerrar a nossa live? Fechando? Vamos encerrar. Quero encerrar mandando um abraço a todos então que nos assistem. Quero mandar um abraço também para a pastora Débora, que não está aqui, mandou a Carolzinha com o Neto, mas é uma benção, a nossa pastora abençoada. Que Deus continue te usando e cuidando dessas bênçãos, tá? O pastor. Obrigado. E obrigado pelo convite, viu, gente? Obrigado. A todos da ICPI que divulga a nossa live aí, fale. A hora que vocês precisarem de mais informação, quiser nos entrevistar, pode me procurar que eu venho com prazer. Ainda tem café ainda, vem com gosto. Depois da pandemia, eu vou ver se eu gravo um CD, viu, gente? Cantando. Mas vou ver ainda, viu? Deus abençoe. Amém. Quero agradecer o Neto, então, e a Carol, na equipe técnica aí promovendo essa live. Samuel Mota, o homem do absoluto. Juninho Varola, Deus te abençoe. Antônio Pai, muito obrigado. Antônio Júnior. Obrigado, pastor. Ao Galpão 620, saudade de vocês, os jovens. Saudades mesmo daquele agito, né? Do Galpão 620. As comidas no fim do culto, depois do culto. Depois daquele acampamento delicioso, né? Todo mundo animado, vem aí a pandemia, todo mundo tem que se isolar. Mas vai passar rapidinho e vai ter o depois disso. Em nome de Jesus. Obrigado, Antônio, viu? Obrigado, pelo eu que trabalho. Vamos encerrar cantando mais um pra gente fechar? Vamos encerrar. Nenhuma condenação há. Obrigado a você que acompanhou nossa live aí, viu? Você vem aqui tomar um café com a gente aqui nesse papo descontraído na sala de visita aqui do campus da ICPI de Evangelho. Depois disso vai ter mais, viu? Amém. Pode vir na sala tomar café. Abração, gente. De todas as provas que eu já passei, é bem difícil, Senhor, a gente ter que ouvir acusações do vil tentador. Lembranças do passado vêm e querem me fazer parar, ou mesmo palavras de alguém que não quer na gente acreditar. Quase parando, sem força vigor, a gente lê, pastor, e encontra bastante poder pra vencer, continuar a jornada e ver que o passado ficou pra trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu e dele já nem se lembra mais. Eu canto pra glória de Deus, nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que verteu na cruz. É certo que provas virão, investidas do vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. Está em ti, querido Senhor. Fique com Jesus. Tchau. Em ti, querido Senhor. Parabéns a todas as mamães depois dessa linda canção. E ó,
Nós teremos a carreata nesse domingo, saindo às 18 horas do templo aqui, né, da ICP de Tiwajé, percorrendo algumas ruas da cidade. E depois nós teremos a concentração, onde nós estaremos ministrando a ceia do Senhor. Então, dentro de um saquinho que você vai receber lá no seu veículo, sem sair dele, você não vai sair do veículo, com toda a segurança você vai permanecer dentro do veículo, vai receber esse kit dentro do saquinho lacradinho. Eu abri aqui, né, mas é lacrado. Você vai receber o cálice, que também está lacrado. Você vai abrir na hora que nós formos ministrar a ceia. E você vai receber esse saquinho lacrado também com o pão, para você também participar conosco. Então, pãozinho lacrado e também o cálice. E você vai receber dentro desse saquinho no domingo, quando nós tivermos o momento da comunhão, encerrando a nossa carreata. Então, eu convido você, 18 horas aqui no campus da ICP, na Avenida 19 de Maio. Nós vamos percorrer algumas ruas, orando pelo comércio, pela empresa, pela indústria, pelo trabalhador, pelo desempregado, pelas autoridades, por aqueles que estão doentes, pelas famílias. E depois nós vamos parar numa concentração e nesse momento nós estaremos então numa comunhão gostosa, ministrando a ceia do Senhor, né? E você pode participar conosco, independente da sua igreja, independente da sua denominação, está conosco. Tem para todo mundo e você será o nosso convidado especial. Deus abençoe vocês, obrigado mais uma vez toda a equipe. Beijo para todas as mães. E até na carreata. Deus abençoe. Tchau. Até amanhã. Obrigado, Neto. Obrigado, Carol, Samuel, Juninho, Antônio Júnior e Antônio. Valeu. Muito obrigado. Deus abençoe. Obrigado, Galpão. Obrigado, gente. Valeu. Deus abençoe vocês, viu? Deixa Foi bom seu like demais estar pra com gente. vocês. Um likezinho, gente.